Olá, boa noite. Tudo bom, doutora Giana? Olá, Lorenza. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Vamos dar início a mais uma aula especial, dia de segunda-feira, porque é a nossa aula de aquecimento para a nossa imersão, contrato de trabalho na prática. Então, sejam todos muito bem-vindos para a gente estar debatendo esse tema aí, subordinação estrutural. Um tema muito atual, um tema muito comentado em relação à possibilidade aí de vínculo entre os aplicativos e o respectivo prestador, algo que para a gente, né, poder debater. Estou vendo que o Hamilton está presente, sempre acompanhando a gente. Boa noite, Andréa. Boa noite, Jucemara. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. O conteúdo da nossa aula de hoje, a gente vai estar falando de subordinação estrutural. Essa é a nossa primeira live de aquecimento para a imersão, contrato de trabalho na prática. A nossa imersão ela vai estar acontecendo entre os dias 18 e 22 de novembro. Então lá a gente vai estar tratando, né, todas as questões atuais inerentes ao contrato de trabalho, como reconhecer um vínculo, como diferenciar de outros tipos de prestação de serviço, o que não pode faltar na petição inicial, o que não pode faltar em sua defesa. Mas antes da gente adentrar na imersão, pessoal, é importante que vocês acompanhem essas aulas de aquecimento, é importante que vocês participem, porque a gente já vai estar passando conteúdo que vai te preparar para a imersão. Não adianta a gente entrar na imersão sem a gente ter uma base mais sólida para entender os assuntos que serão abordados aí na nossa imersão. Então, se você ainda não se inscreveu na imersão contrato de trabalho na prática, vamos estar tratando de assuntos de direito material e a sua respectiva conexão com o direito processual, em especial as questões fáticas que implicam no reconhecimento de vínculo empregatício e a sua conexão com a petição inicial ou com uma respectiva matéria de defesa. Se inscreve na nossa imersão, já acompanha as lives de aquecimento, que você já vai ganhando a base, já vai ganhando o conteúdo necessário, já vamos promovendo os debates que vão te preparar para participar aí da imersão, né, de uma forma mais comprometida, de uma forma mais clara, né? Então é importante que você faça essa participação nessas aulas de aquecimento. E não esquecer que, se inscrevendo na imersão, você já vai automaticamente ganhar como bônus uma aula de defesa trabalhista. Então, ao se inscrever na imersão, você já recebe a título de aula bônus a questão aí dos meios de defesa trabalhista, ok? Então, não se esquece, se inscreve na imersão para receber a nossa aula bônus, participar das lives de aquecimento para que você esteja devidamente preparado, antenado nas questões que serão debatidas na imersão, com esse conteúdo base, com esse conteúdo aí preparatório. E não esqueça que as aulas, o material inerente às nossas aulas de aquecimento estarão disponibilizados lá no canal Telegram. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, ao se inscrever na imersão, você tem acesso a essa inscrição também no canal Telegram. E é por meio do canal Telegram que eu estou repassando todo o material inerente às nossas aulas e onde será também, no caso, repassado todas as informações inerentes aí à imersão. Ok? Sejam todos bem-vindos, meu boa noite, né? Declaro aí abertos os nossos trabalhos de hoje à noite, nossa primeira live de aquecimento para imersão do contrato de trabalho na prática. A gente vai estar debatendo temas atuais e estaremos contextualizando o direito material com o direito processual, ou seja, né, o que acontece no mundo fático, como é que a gente coloca isso no papel, qual é a repercussão processual em relação, né, ao que acontece no mundo dos fatos. Bom, e para a nossa primeira aula de aquecimento, para a nossa primeira live de aquecimento, eu preparei um tema para vocês muito importante, um tema muito
da atualidade que está sendo debatido nos tribunais, onde nós vamos conversar acerca da subordinação estrutural. O que é a subordinação estrutural? Que conceito é esse? Como é que a gente identifica essa subordinação estrutural do contexto aí das relações de trabalho, tá? Aproveita, pessoal, antes da gente adentrar no conteúdo específico, marca aí, né? Aperta aí no aviãozinho e marca aí 2, 3 amigos que têm interesse aí nesse tema, que podem também acompanhar a gente aqui na nossa aula de hoje, de forma que a gente possa estar aí disseminando esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Bom, pessoal, e o que é a subordinação estrutural? Que conceito é esse? É uma evolução do conceito de subordinação? Mudou algum critério, mudou algum dos requisitos que qualificam o contrato de emprego? O que é, primeiramente, a subordinação em si? A subordinação em si, pessoal, aparece como um dos requisitos que caracteriza o contrato de emprego. A gente sabe que o contrato de emprego, ele é um contrato de prestação de serviços por pessoa física e ele é um contrato cujo gênero, né, é a prestação do serviço em si, o trabalho humano em benefício de alguém, e a relação de emprego aparece como um dos tipos dessa prestação de serviço, como um dos tipos desse contrato de atividade. E o que é um contrato de atividade? O contrato de atividade, ele é um contrato onde alguém disponibiliza energia, disponibiliza atividade em benefício de outrem. Então, qual é o objeto de um contrato de emprego? O objeto do contrato de emprego é esse fazer, é esse prestar. Por isso, pessoal, que é tão difícil a gente conseguir mensurar o valor de uma prestação de serviços. Por quê? Porque se eu, no caso, despendo energia em proveito, em benefício de outrem, como é que eu vou mensurar economicamente essa energia? Se a gente tratar de bens comerciais, quando você trata de um veículo, por exemplo, você consegue chegar a esse preço. Você tem o preço das peças individuais, você consegue, no caso, ver a questão da produção, mas e a energia em si? Como é que eu vou mensurar economicamente a energia em si? Por isso que o contrato de trabalho, as prestações de serviços em si, quando eu digo contrato de trabalho, eu refiro-me a contrato de emprego, objeto seletista, por isso que é difícil a gente conseguir mensurar economicamente o valor de uma prestação de serviço, quanto é que vale determinado, por isso que a questão remuneratória é muito importante. Por quê? Porque o objeto do contrato de emprego, este que interessa para a gente no âmbito seletista, é algo imaterial, é algo que eu não pego, não é algo palpável. E mais, quando eu já gasto a minha energia prestando serviço em benefício de alguém, essa energia, pessoal, não volta. Quando você compra um veículo e esse veículo ele vem com defeito, o que você faz? Você devolve esse veículo, você pode substituir esse veículo ou você ainda pode ser reparado aí por perdas e danos de outra forma. Mas quando eu coloco a minha energia em benefício de alguém, quando eu presto serviço em benefício de alguém, essa energia, o serviço que eu prestei, eu nunca vou conseguir reaver. Eu não tenho como trazer ela de volta para mim. Por isso que quando a gente trata de contrato de emprego, a gente nunca consegue voltar ao status quo ante. Você já trabalhou, o empregado já trabalhou, ele já tem trabalhado. Se ele não receber o que lhe é devido, essa energia que ele gastou em proveito de outrem não volta, não tem como voltar. E o meio de ressarcimento necessariamente será aí pecuniário. Ocorre que para que eu caracterize um contrato de emprego, eu tenho que falar
um dos requisitos é a subordinação. A subordinação, perceba, não é o único requisito que caracteriza, que configura o contrato de emprego. A subordinação é apenas um dos requisitos que vai configurar esse contrato de emprego. Obviamente, para que eu configure uma relação empregatícia, eu tenho que encontrar presentes na situação fática os requisitos de forma cumulativa. Não adianta eu ter só a onerosidade, não adianta eu ter só a subordinação, não. Os requisitos, eles são cumulativos. E o requisito que a gente vai estar tratando hoje é somente a subordinação. O que é a subordinação enquanto requisito que caracteriza o contrato de trabalho, que caracteriza o contrato de emprego? É o poder que o empregador tem de dar ordens a seu empregado. É um estado de sujeição que o empregado se encontra em prol do empregador, tendo que se submeter às ordens por ele proferidas enquanto gestor, enquanto dono da atividade econômica. Pessoal, essa sujeição não é uma sujeição pessoal. Essa subordinação não significa que o empregado vai fazer tudo que o empregador quer. Pelo contrário, a subordinação não significa isso. A subordinação significa que nos limites do contrato, nos limites do pacto, o empregador pode exigir determinadas condutas do empregado e o empregado, em razão do contrato que assumiu, em razão do pacto, vai ter que realmente obedecer essas ordens. Mas que ordens são essas? Em razão, pessoal, em razão dessa subordinação, em razão desse dever, em razão dessa sujeição do empregado para com o empregador, ela decorre do poder diretivo do empregador. Quando da qualificação do empregador, quando da conceituação do empregador, o próprio legislador já definiu que é inerente à figura do empregador 3 poderes específicos: o poder diretivo, o poder hierárquico e o poder disciplinar. Esse poder diretivo faz com que o empregador ele possa, no caso, dar todas as instruções inerentes àquela prestação de serviço. É aquilo que acontece quando o empregador diz: olha, empregado, faça desse jeito. A minha atividade econômica é organizada dentro desse processo de produção e você terá que observar esse processo de produção. Então, por meio dessa direção da prestação de serviços, o empregador diz o que, como e quando deve ser feita aquelas tarefas inerentes à função contratada aí do respectivo empregado. Então, por meio desse poder diretivo, o que o empregador faz, no caso, é dar conteúdo concreto à atividade do trabalhador, segundo os objetivos da empresa, segundo os fins empresariais. Então, o empregador estabelece regras, estabelece métodos de produção, estabelece cadeias, estabelece horários e o empregado tem que, de fato, obedecer. Isso é a subordinação, que retira, no caso do empregado, a liberdade de tomar decisões. Eu vou fazer desse jeito. Não, você vai fazer do jeito que o empregador determinou, mas sempre observados os limites do contrato. Existem cláusulas
primordiais inerentes ao contrato de emprego que já trazem essas limitações. Em relação às ordens, especificamente, tem a questão da função. O empregado ele só pode ser cobrado, o exercício desse poder disciplinar, desse poder diretivo só se justifica nos limites da função para o qual o empregado foi contratado. E aí a gente tem que entender a função como aquele feixe de tarefas que integram essa função. Por isso que se diz que não importa a nomenclatura da função, importa o que o empregado de fato fazia aí no dia a dia. Toda função ela é composta por um feixe de tarefas que qualificam essa função. O outro poder do empregador, pessoal, associado ao poder diretivo, é o poder disciplinar. Obviamente, se o empregado ele não observa determinada cláusula contratual, ele pode ser punido. E aí as punições, no caso, admissíveis no direito do trabalho, né? Até já conversamos sobre isso, advertência, suspensão e a mais severa de todas, que seria a justa causa. É legítimo o exercício do poder disciplinar pelo empregador? Em razão dessa subordinação, é legítimo o exercício, sim, desse poder disciplinar. O empregador pode punir, ele pode punir, sim, o seu empregado em função do pacto existente entre empregado e empregador. O outro poder que a gente destaca em relação a essa subordinação, que justifica essa subordinação, no caso, é o poder hierárquico, ou seja, o empregador ele pode organizar a estrutura da empresa conforme os seus interesses. Então, ele estabelece regulamentos, ele estabelece cadeias, ele organiza plano de cargos e salários, tendo que o empregado se submeter, no caso, a essa estrutura, né, no caso, regulamentada pelo empregador. Então, o empregador ele pode estruturar e deve, logicamente, um negócio, pode estabelecer regras, pode punir o empregado, ele pode, no caso, estruturar processos, tudo com fundamento nos objetivos, tudo com fundamento aí nos fins empresariais. E aí, pessoal, é por isso que a alteração seletista de 2011, anote aí o artigo 6º da CLT, modificado em 2011, trouxe justamente a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício, ainda que o serviço fosse prestado externamente. Acabou, pessoal, dentro do processo produtivo, dentro da evolução das relações de trabalho, acabou aquela fixação do empregado ao estabelecimento do empregador, ao estabelecimento físico. Ele tem que ir lá e comparecer todo dia. A dinâmica não é mais essa. E antes mesmo da gente falar em pandemia, antes mesmo da gente passar a adotar o teletrabalho, o trabalho remoto como uma regra, a própria consolidação das leis do trabalho, por meio do artigo 6º, já trazia a previsão de que o serviço externo poderia caracterizar o vínculo empregatício desde que o empregador exercesse o devido controle desse empregado por meios informatizados e meios telemáticos, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Então, já temos na CLT a previsão no artigo 6º de que sim, há vínculo empregatício, mesmo que o serviço seja prestado de forma remota, mesmo que o serviço seja prestado externamente, desde que esse poder do empregador, o poder diretivo, o poder de direção, né, subdividido segundo autores em poder diretivo, poder disciplinar, poder hierárquico, desde que ele possa ser exercido pelos meios informatizados disponíveis aí e, no caso, que permitam esse controle, que permitam o acompanhamento da atividade que está sendo desempenhada pelo respectivo empregado. Em relação a essa subordinação, pessoal, é importante a gente sempre frisar que essa subordinação não traz uma dependência do empregado para com o empregador.
não traz um estado de sujeição física, como eu já disse, tendo que o empregado obedecer toda e qualquer ordem do empregador. Não, o que o empregado tem que obedecer? As ordens que decorrem do respectivo contrato de trabalho, contrato de emprego. E outra, existe graus de subordinação, mas que mesmo assim vão caracterizar o respectivo vínculo empregatício. O que eu quero dizer? Quanto mais alto o empregado, quanto mais qualificado o empregado, a tendência é que essa subordinação ela vá se esvaziando, ela seja mais tênue. Ela sendo mais tênue, ainda assim, há o poder diretivo, há o poder de comando do empregador. Não vai ter tão forte quanto, por exemplo, um empregado que é extremamente técnico, que é extremamente profissional, que está mais na base estrutural da empresa. Então, quanto mais alto o empregado, quanto mais qualificado, quanto mais próximo do gestor, quanto mais alter ego da empresa, menos a graduação de subordinação. Mas isso exclui o vínculo empregatício? Não, isso não exclui o vínculo empregatício. E quanto, no caso, mais profissional e mais na base da empresa estruturalmente o empregado estiver, maior será essa subordinação. Por quê? Porque vai caber ao empregador direcionar mais de perto, direcionar de forma mais incisiva, estabelecer mais regras, mais controles de horário para esse empregado chamado de empregado profissional, né, mais na base estrutural ali da empresa. Mas tanto para o alto empregado como para o empregado, né, de base, os direitos são os mesmos. O reconhecimento de vínculo se dá da mesma forma e a produção de efeitos jurídicos, por exemplo, diante de um término contratual, serão os mesmos. Se por um lado a gente observa essa graduação da subordinação, por outro lado, essa graduação não exclui nenhum direito trabalhista a qualquer tipo de empregado contratado aí pela respectiva empresa. E o que é marcante nessa subordinação inerente a esse contrato de emprego? É que a subordinação inerente ao contrato de emprego, pessoal, ela é uma subordinação jurídica. O empregado, ele é subordinado ao empregador por força de um contrato, ele é subordinado ao empregador por força de lei. E aí é importante a gente fazer a diferenciação dessa subordinação jurídica com a subordinação econômica, por exemplo. O empregado deve obedecer ao empregador, porque o empregador é economicamente superior ao empregado? Não. De forma alguma. Ao empregado, ele deve obedecer ao empregador porque ele é hipossuficiente, porque ele é dependente do salário, porque ele precisa daquela remuneração para viver? Não, não. Ele tem que obedecer ao empregador porque ele firmou um contrato com o seu empregador e tem que obedecer, tem que cumprir esse contrato nos mesmos moldes civilistas que a gente já conhece. É claro, pessoal, que eu não posso aqui deixar de falar em que pese a subordinação ser jurídica, em muitos casos, em muitos contextos fáticos, a gente verifica sim a subordinação econômica. Por que a gente verifica a subordinação econômica? Porque muitas vezes o empregado se submete às ordens do empregador porque de fato precisa do emprego, porque de fato é a subsistência da família. Então, no contexto fático, muito embora essa subordinação econômica ela não venha, no caso, caracterizar o vínculo de emprego, porque o que caracteriza essa subordinação jurídica, conforme regulamentado nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, a subordinação econômica sim é verificada e percebida em vários contextos fáticos.
A subordinação jurídica, por outro lado, ela vai se confundir com a subordinação técnica. Ou seja, o empregado vai ter que obedecer ao empregador porque o empregador é mais qualificado, porque o empregador tem o domínio dos modos de produção, porque o empregador sabe fazer? Não, de forma alguma. Em muitos casos que a gente vivencia na prática é o contrário. O empregado é o técnico e o empregador contrata esse empregado justamente porque ele não sabe fazer e não sabe como fazer. Então, a subordinação técnica, ela não serve, no caso, para configurar um contrato de emprego, uma relação empregatícia. O que, de fato, configura a relação empregatícia é a subordinação jurídica, como sendo aquela subordinação que decorre do pacto formalizado entre empregado e empregador nos moldes do artigo 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. No artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, a gente vai ver que considera-se empregador uma empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, ou seja, contrata, assalaria, ou seja, remunera e dirige a prestação pessoal de serviço, ou seja, dá as ordens, dá os ditames de como fazer, como deve ser feito, ou ainda as regras da empresa em relação à prestação de serviços de determinado empregado. E já em relação ao empregado, o artigo 3º vem qualificar o empregado como a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência do empregador e mediante salário. Então, prestem atenção a esse termo dependência, previsto aí no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Essa dependência que está qualificada pelo legislador no artigo 3º ao definir quem vem a ser empregado, nada mais é do que a subordinação jurídica, que no caso nós temos aqui, conversado, que é o conteúdo da nossa aula. O empregado, ele não é dependente economicamente do empregador, muitas vezes isso possa acontecer. Ele não é dependente tecnicamente do empregador. O empregado, ele não precisa pedir autorização, no caso do empregador, para pactuar o trabalho, ele pactua o contrato se ele quiser ou não. Então, onde tem dependência no artigo 3º da CLT, leia-se, pessoal, essa subordinação jurídica decorrente o quê? Dessa prestação de serviços pessoal, não eventual, e mediante salário coordenado e dirigido aí por esse empregador. E aí, pessoal, nós podemos destacar 2 tipos de subordinação. Primeiro é a subordinação subjetiva e a subordinação objetiva. Quando eu falo em subordinação subjetiva, é como se a subordinação fosse para com a pessoa física do empregado, como se o empregador pudesse se imiscuir na pessoa do empregado, gerando essa sujeição. E isso hoje a gente não encontra mais. A gente encontrava essa subordinação subjetiva em que época? Na época da servidão, onde a pessoa era obrigada, na época da escravidão, onde a pessoa era coisificada e o empregador, no caso, podia dar qualquer ordem direcionada à pessoa. O conceito e as relações também de trabalho mudaram e hoje a gente fala no conceito de subordinação objetiva, ou seja, a sujeição não é em relação à pessoa do empregado, é o serviço que ele presta. Qual é o interesse que o empregador tem? O empregador, ele não tem interesse, no A, no B, no C, no D, se é bonito, se é feio. Não, ele tem interesse no serviço. Eu preciso desse serviço.
de forma objetiva para integrar aqui a minha atividade econômica, para realizar o meu objetivo empresarial. E para, no caso, eu ter esse serviço em meu benefício, eu vou ver quem melhor pode prestar esse serviço. E em razão desse serviço a ser prestado, é que, no caso, eu identifico a subordinação. Então, a subordinação, ela não se dá um estado de sujeição direto do empregador para com o empregado, podendo o empregador fazer o que quiser com o empregador. Não, a subordinação se dá em relação ao objeto da prestação de serviço. O que aquele contrato de atividade, o que aquela energia vai me beneficiar dentro da minha cadeia aí empresarial. Então, qualquer conduta onde o empregador possa interferir, por exemplo, na vida privada do empregado, na intimidade do empregado, obviamente que essa conduta está fora aí do pacto e vai caracterizar uma conduta ilícita, a não ser, excepcionalmente, que haja contratos de imagem, haja contratos de exclusividades, que pode haver alguma limitação a esses direitos da personalidade, mas a regra geral é que isso não pode acontecer. Agora, pode sim o empregador, tudo que se refere ao objeto da prestação de serviço, aí sim, o empregador dá ordens, o empregador, no caso, mudar a estrutura empresarial, mudar o local de trabalho, fiscalizar, aí isso sim, no caso, pode acontecer. E essa subordinação, pessoal, clássica, como nós conhecemos, como nós estávamos mais acostumados, era uma subordinação em decorrência do contrato de emprego, mas que eu conseguia, pessoal, identificar o meu empregador. Se a gente pensar nos modelos de produção do passado, tanto nos modelos fordistas como no modelo toyotista, a gente conseguia identificar para quem o empregado trabalhava. E a base da empresa era importante. Por quê? Porque o empregado, ele saía de casa todos os dias e ia para aquela base física, prestava seus serviços e recebia ordens diretas ou do empregador ou do preposto desse empregador. Então, havia uma comunicação mais próxima, havia uma comunicação mais pessoal entre este empregado e o respectivo empregador. E o que aconteceu, pessoal? As empresas começaram a se pulverizar e perderam essa base física. De forma que muitas vezes o empregado ele é contratado, ele está trabalhando, mas ele não sabe nem quem é o empregador dele. Ele não consegue identificar o empregador, mas ele produz, ele presta o serviço e ele contribui para aquela atividade produtiva, para aquela atividade econômica e respectiva. E isso, pessoal, por quê? Porque o contexto das relações de trabalho, também esse contexto mudou. A gente vê que a evolução tecnológica impactou diretamente nas relações de trabalho. Então, aquele modelinho clássico de ir para o trabalho todos os dias, de saber quem é o empregador, de saber quem é o preposto, de receber essas ordens diretas, de ter uma comunicação mais próxima entre empregado e empregador, isso acabou. Isso não existe mais. Base física de empresa hoje é muito difícil. Mas ainda assim, é possível a tutela pelo direito do trabalho por meio do reconhecimento de vínculo. Por quê? Porque também evoluiu o conceito de subordinação. A subordinação continua sendo uma subordinação jurídica, mas ela passou de uma subordinação
clássica para uma subordinação estrutural. E aí é onde a gente quer chegar no núcleo da nossa aula de hoje para que vocês possam compreender como é que eu identifico a subordinação hoje inerente a determinado contrato aí de emprego. Eu verifico essa subordinação, pessoal, se o empregado ele está enquadrado nas atividades econômicas da empresa, do empregador. Eu identifico a subordinação hoje se esse empregado tiver contribuindo para determinada atividade econômica. Logicamente que uma subordinação, essa subordinação associada aos demais requisitos do contrato de emprego. Eu não posso ter só a subordinação estrutural, continuo tendo que ter a não eventualidade, a onerosidade, ou seja, todos os requisitos que configuram aí essa relação de emprego, o vínculo empregatício. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas professora, como é que eu identifico se o empregado ele está ou não enquadrado nas atividades econômicas, se ele pertence ou não aos quadros daquele empregador, se muitas vezes ele não sabe nem quem é o empregador? Aí, pessoal, você vai lá para o contrato social. Você vai lá no contrato social da empresa, porque a anotação da CTPS é uma obrigação de fazer. Pelo menos, para quem o serviço era prestado, se intermediado ou não, essa informação, na maioria dos casos, o empregado tem. Então, você vai lá para o objeto social da empresa e você verifica no contrato social da empresa qual é esse objeto social. E se este empregado, se a atividade que ele exerce estiver dentro desse objeto social, é possível caracterizar essa subordinação. E para dizer, professora, se ele tem vínculo ou não, aí tudo bem, você vai ver, subordinação tem. Então vamos ver aqui os outros requisitos inerentes, os outros requisitos pertinentes à relação de emprego. Mas a subordinação estrutural, pessoal, nada mais é do que um estado de sujeição do empregado em função de um contrato de emprego cuja prestação de serviços se enquadram no objeto social do empregador. E mesmo que esse empregado não vá para uma base física, mesmo que ele não saiba quem é o sócio da empresa, mesmo que ele não saiba quem é o acionista, mesmo que ele não saiba quem é o dono da empresa, mas se ele contribui para a perspectiva, para o objetivo, dessa finalidade social, eu posso ter caracterizado aí a subordinação enquanto um dos elementos, um dos requisitos do contrato de emprego. E por que isso acontece, pessoal? Ora, porque a gente sabe que a empresa tem uma finalidade social. Então, a gente não pode admitir que a empresa esteja atingindo essa finalidade, que ela esteja alcançando a finalidade social por meio da colaboração de um serviço que não é empregado. A pergunta que tem que ser feita é: a empresa sobrevive sem essa prestação de serviços? É possível desenrolar da atividade econômica sem a prestação desse serviço específico? Se a resposta for não, aí está a subordinação. E eu dou, pessoal, um exemplo para vocês que é um debate constante aí na doutrina e na jurisprudência, a questão do vendedor empregado e do representante comercial. É uma empresa que o objeto social dela é vendas, é comércio. A pergunta é: a empresa, ela sobrevive, ela atinge a sua finalidade social sem as vendas, sem ter alguém para vender? É impossível.
Se a empresa tem como objeto social o comércio, ela precisa de mão de obra para vender. Uma coisa é conexa à outra, uma coisa é intrínseca à outra. Então, eu não posso admitir a sobrevivência dessa empresa sem a mão de obra empregada, sem aquele vínculo empregatício. E aí a gente vai lembrar o quê? Vai lembrar justamente de todo aquele debate que nós vivenciamos da terceirização, que culminou com a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho de atividade fim, né, e atividade acessória. O empregado está dentro das atividades fins da empresa, ele é empregado e é possível, obviamente, o reconhecimento de vínculo com essa respectiva empresa, né, que será o empregador real desse empregado. Então, esse debate, ele ainda, pessoal, é válido, não para os casos de terceirização, não estou falando de um caso do intermediário, não. Estou falando de um prestador contratado de forma autônoma, no caso, que a empresa não reconhece o vínculo, mas a função desse empregado, ela é conexa com o objeto social da empresa. Se é conexo com o objeto social da empresa, é claro, é possível esse reconhecimento de vínculo, ainda mais com a alteração legislativa trazida pelo artigo 6º da consolidação das leis, no artigo 6º da consolidação das leis do trabalho, em 2011. E aí, pessoal, a questão é, e esses aplicativos? A forma de trabalhar mudou mesmo. Agora a gente está enfrentando a questão desse empregador imaterial. Esse empregador não, né? Esse tomador dos serviços imaterial, esse contratante material, não é um ser, ele não é nem sequer, no caso, representado por pessoa física, porque a gente sabe que a empresa ela pode ser constituída sobre a forma de pessoa jurídica, que é uma ficção, mas e o aplicativo, né? Ele é o quê? E um dos maiores debates da atualidade, justamente, é se existe essa possibilidade, pessoal, de reconhecimento de vínculo entre o prestador e o respectivo aplicativo, que é algo que não regulamentado, muitas vezes imaterial mesmo, né? Só acontece no plano de dados. Ora, pessoal, se a gente for fazer a leitura do artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, lá diz especificamente no parágrafo único: os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais diretos de comando, controle e supervisão do trabalho. Por meio do parágrafo único do artigo 6º, a gente viu que a subordinação pode ser, sim, exercida por meios informatizados, por meios telemáticos, tal qual esse controle pessoal, tal qual era o controle direto entre empregado e empregador. Então, pessoal, penso eu, né, salvo o melhor juízo, respeitado o entendimento aí do Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu pela não existência de vínculo entre determinado aplicativo e prestador, penso eu que em termos de regulamentação, o nosso direito do trabalho, ele está muito mais à frente. Porque nós temos essa regulamentação desde 2011 e sim, e se o aplicativo controla o trabalho do prestador, por que não reconhecer essa subordinação jurídica nos termos do parágrafo único do artigo 6º? Eu me pergunto, pessoal, um dispositivo que monitora onde o prestador está, o horário que o prestador está trabalhando, calcula a remuneração desse prestador, pune este prestador pelo mau serviço prestado. Como é que eu não posso, tendo essa autorização legal no artigo 6º da CLT, como é que eu posso, no caso, afastar
determinado vínculo empregatício. Eu sei que no âmbito da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a gente sabe que teve um contexto fático envolvido, onde o COLEN TST entendeu que não estava provado esse requisito da subordinação. Mas penso eu que, analisando também determinado contexto fático, é possível sim a gente, no caso, reconhecer o vínculo entre um aplicativo e o respectivo prestador. A gente está se adaptando, pessoal, a gente está se adaptando. Se o empregador ele não tem mais base física, nada impede que o empregador seja esse ser imaterial. O que impede? O que eu preciso para configurar a subordinação? Eu preciso do poder diretivo, eu preciso do efetivo controle sobre o meio de produção pelo empregador, eu preciso do exercício do poder disciplinar, eu preciso, no caso, do exercício do poder hierárquico e regulamentar, onde o empregador estabelece as regras. E aí fica a reflexão, será que este aplicativo não permite isso? Né? Não permite isso? A minha opinião, eu acho que permite sim. Mas acho, pessoal, aí é que tá, o que eu quero colocar é que a nossa legislação, ela não é uma legislação velha, ela é uma legislação atualíssima nesse aspecto, nesse contexto. Ela é uma atualização que é uma legislação que foi atualizada em 2011, quando nós nem prevíamos, talvez, essas consequências jurídicas entre, né, o prestador e o respectivo aplicativo. Então, diante de determinado contexto fático, acredito sim eu ser possível a configuração, o reconhecimento de vínculo entre aplicativo e prestador. Agora, o que nós, gente? O que nós precisamos urgentemente é regulamentar as consequências jurídicas desse reconhecimento de vínculo. É claro que se eu estou falando de uma subordinação clássica pensada em 1943, onde eu facilmente identificava empregado, onde eu facilmente identificava empregador, onde eu facilmente identificava o local da empresa, nós estamos em 2020. Se hoje eu não consigo identificar esses dados tão facilmente, nós também não podemos, né, tirar a tutela desse prestador. E segundo os próprios conceitos seletistas, em especial a subordinação jurídica, permite esse reconhecimento de vínculo. Então, o que a gente precisa? Não é nem mudar a CLT, não é nem tratar, no caso, do conceito, de um novo conceito de trabalho, não. É apenas regulamentar as consequências jurídicas desse reconhecimento de vínculo. Então, o que a gente precisa regulamentar? Talvez, penso eu, não caiba um aviso prévio, mas talvez caiba sim as férias proporcionais e caiba um 10º proporcional. Talvez não caiba um fundo de garantia por tempo de serviço, mas caiba outro tipo de tutela em relação aí da rescisão contratual sem justa causa. Então, se por um lado eu acredito ser possível o reconhecimento de vínculo, por outro lado, eu acho que nós estamos precisando, eu acho que nós estamos carecendo de uma legislação que venha regulamentar os efeitos desse reconhecimento de vínculo. O que eu tenho convicção, pessoal? Eu tenho a convicção que esse prestador não pode ficar sem tutela. Não pode. Por quê? Porque esse é o futuro. Aliás, esse não é nem o futuro, esse é o já. Esse é o agora. As relações de trabalho, muitas delas estão sendo travadas por meio de aplicativo. Tudo que você precisa, você usa o aplicativo. Uma lavagem de carro, você quer agora, tem por aplicativo. Professor de todas as qualificações possíveis por meio de aplicativo. Então, a gente precisa sim de uma regulamentação para vir tratar dessas consequências jurídicas desse novo. A nossa legislação conceitual,
Em termos de conceito, a gente já tem, já está definido. Então, penso eu que é possível o reconhecimento de vínculo, né? Tendo que a gente regulamentar as consequências jurídicas aí desse reconhecimento de vínculo. E aí, pessoal, eu chamo a atenção para vocês que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, ele reconhece essa carência aí no caso de legislação. E no caso, eu peço até autorização para vocês para ler o texto onde especificamente ele fala, né, no sentido que como não tem esta regulamentação específica, e no contexto fático que o Tribunal Superior do Trabalho analisou, ele entendeu que não tinha, no caso, esse controle do aplicativo em relação a essa prestação de serviço, entendeu o Tribunal Superior do Trabalho, né, pelo não reconhecimento de vínculo. Mas o que eu quero registrar? O Tribunal Superior do Trabalho, ele não fechou as portas para o debate, não. Ele reconheceu, inclusive, essa ausência de regulamentação. Então, eu acho que é um assunto que o futuro dele, né, tem que ter essa regulamentação, e é um assunto que o Tribunal Superior do Trabalho, ele, no caso, vai estar enfrentando novamente, e vamos ver o entendimento aí do colegiado, como é que se comporta. Bom, pessoal, perguntas, né? Vamos lá. Algum comentário, alguma pergunta? Já vi aqui que tem alguns comentários, algumas perguntas. O Hamilton está dizendo, brilhante explanação, ótima aula. Né, o Milton está dizendo, a adaptação ao mundo novo todos nós estamos tendo que nos adaptar. Né? O teletrabalho veio mostrar isso. Muitas empresas, em relação, né, como consequência da pandemia, estão encerrando essa base física da empresa, estão mantendo aí muitas funções em teletrabalho, como uma nova realidade. Precisamos também do quê, pessoal? Precisamos de tutela para esse empregado que fica no teletrabalho, porque a gente tem que pensar na saúde dele. Trabalhar em casa tem os seus benefícios, mas a gente tem que estar muito atento, pessoal, à saúde desse empregador, no sentido, né, dos meios adequados, no sentido da prevenção aí de doenças, de fadiga, né, de tolher, né, o ambiente privado do empregado. Então isso faz parte, né, dessa adaptação. A Jucemara está perguntando, o professor está se referindo ao Uber? Sim, essa decisão que eu estou citando é uma decisão do Uber, mas já tem outras decisões em relação a outros aplicativos, e nós temos várias decisões de segunda instância, pessoal, que reconhece o vínculo entre o prestador e o respectivo aplicativo. Se a gente for, no caso, né, falar em primeira e segunda instância, a gente tem, no caso, muita decisão que reconhece esse vínculo. Então, a tendência desses processos, né, é subir, onde o Tribunal Superior do Trabalho ele vai ter que se manifestar novamente, e aí o colegiado vai ter que estar analisando um novo caso fático, e diante desse novo caso fático, pode ser que tenha uma mudança do entendimento em termos aí de colegiados. A Ana Carolina está perguntando, e a escolha de não ir trabalhar? Ah, hoje eu não vou trabalhar. Ana, vamos pensar no contrato de emprego normal. Se o empregado acorda e diz assim, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não estou afim. Qual é a consequência jurídica? Consequência jurídica é a falta injustificada. E aí ele tem um desconto do respectivo valor da remuneração. Quando o motorista do aplicativo Uber, por exemplo, não vai trabalhar, ele não recebe. Então, como ele não recebe, isso aí de fato já é uma punição. Isso aí por si só afasta um reconhecimento de vínculo? Não, não vai afastar. Por que não vai afastar? Porque o empregado também pode não ir trabalhar e ter uma consequência jurídica específica. O que eu acho é que a gente tem, como no caso, regulamentar esses casos em relação aí ao aplicativo, né? O intermitente. Pessoal, o que é o contrato de trabalho intermitente?
Novidade também trazida pela reforma. O cara pode passar meses sem ser chamado para prestar o serviço no contrato de trabalho intermitente. E há o reconhecimento de vínculo? Há o reconhecimento de vínculo. Existe ali um contrato de emprego onde o cara passa 3 meses sem receber nada. O cara passa 4 meses sem receber nada. E no intermitente existe o direito do próprio empregado, prestador, dizer: não, eu não quero esse serviço. E não ser punido se ele der a resposta no prazo legal. Por que a gente não pode pensar nessa dinâmica em relação ao aplicativo? Não seria a mesma coisa? Seria a mesma coisa. Ele vai negar o serviço. O intermitente não pode? O intermitente não é seletista? O intermitente não tem que assinar carteira? O intermitente não recebe as proporcionalidades? Por que a gente não pode pensar em relação a isso o aplicativo? O que muda, pessoal? O que está mudando? Está mudando somente a figura do empregador. A forma de se trabalhar. O empregador que vira aquela nuvem imaterial. Mas o relacionamento, né, a subordinação jurídica, a existência de contrato, o comando, o controle, a direção, a fiscalização permanece, a onerosidade permanece, dentre outros requisitos aí do contrato de emprego. Vamos ver aqui mais, deixa eu passar mais aqui. Outros comentários, né? A questão do Uber permanece. Pessoas que prestam serviço no aplicativo de transporte. Hoje, como eu disse, tem vários serviços aí por meio de aplicativo, né? Tem Uber app de entrega de comida também. Lembrando só que no direito estrangeiro, por exemplo, lá na Europa, existe esse reconhecimento de vínculo. É um contrato reconhecido, né? E aí a Jucimara diz: sim, nós advogados, isso, tem sim, né? No caso, os precedentes, eles são firmados, pessoal, em primeira instância. Quem tem contato com a matéria fática é o juiz de primeiro grau ali, né? Então, quando a matéria vai ser revisada, né, no Tribunal Superior do Trabalho, nos tribunais superiores, existe sempre a questão do overruling, né? Mudança de entendimentos, muda o paradigma. De tanta decisão subir, reconhecimento vínculo, né? Reconhecendo esse vínculo, não sei se isso vai acontecer, se é o nosso futuro, mas se isso acontece, leva sim os tribunais superiores a repensar a matéria. E o colegiado muda, o colegiado ele não é eterno. As pessoas que formam o colegiado, elas vão mudando, né? Uns se aposentam, entram novas, então entra uma nova maneira de pensar. Se a gente já admite a subordinação estrutural, é possível a subordinação pelo simples fato do empregado estar integrado nos fins sociais da empresa, é mais um motivo e mais um argumento que, no caso, justifica o reconhecimento, né, de vínculo entre um prestador e determinado aplicativo. Na questão do Uber, né, inclusive o motorista fica à disposição de muitas horas por dia, sim, né, fica lá à disposição. Tem motoboys que entregam refeição, pizza e outros produtos. A Jucemara diz: professora, sempre entendi que não havia vínculo nessas hipóteses, mas após a sua explicação e o questionamento sobre a punição, no caso do cliente reclamar, o motorista punido, a gente tem que parar, Jucemara, realmente para essa reflexão. Eu não sei, eu não posso aqui dizer que o nosso futuro jurídico realmente vai ser nesse sentido de reconhecimento, de reconhecimento de vínculo, mas a gente tem que ponderar que é possível reconhecimento de vínculo à luz segundo os conceitos seletistas, segundo os conceitos previstos no próprio artigo 6º da CLT. Então, se a gente já tem a legislação, a gente vai enquadrar os fatos nessa legislação. E se houver fiscalização, se houver comando, se houver controle, se houver punição, se houver remuneração, né, se houver a questão da onerosidade, por que não esse reconhecimento de vínculo? É essa reflexão que a gente tem que entender nesse novo contexto aí, né, nesse novo mundo dessas relações do trabalho, né? Às vezes a gente recebe uma ordem nesse novo contexto e a gente não sabe nem de quem que a gente está recebendo essa ordem. Chega uma ordem para o WhatsApp, faça isso, faça aquilo, e você cumpre fielmente sem questionar.
E eu acho que o futuro é por aí. Chega um e-mail, você recebe esse e-mail, cumpre aí sem questionar. Então eu acho que a gente faz parte dessa adaptação aí do futuro, a gente repensar segundo o conceito de subordinação estrutural, nessa possibilidade de reconhecimento, né, de vínculo entre essa nova forma de se trabalhar por meio desses aplicativos. O Hugo está dizendo, punição se rejeitar a chamada, se não logar, tem várias, Hugo. Se ficar vários dias sem fazer esse login, também tem punição. Eles são graduados por reclamação do cliente, por cancelamento de chamada. Existe um monte de itens e requisitos que influenciam diretamente aí na remuneração. E o mais importante, quem coloca o preço da corrida, né, no caso do Uber, pessoal, é o próprio aplicativo. É o preço da prestação de serviço. Que serviço autônomo é esse, pessoal? Onde o prestador, ele não precifica, no caso, o seu serviço. Quando você vai contratar um eletricista para a sua casa, fazer um serviço tópico, você pergunta quanto é. E o prestador dá o preço. No Uber, não. No Uber, quem dá o preço aí, no caso, é o próprio aplicativo. E dentro de uma série de requisitos que o prestador, ele não consegue aí nem acompanhar, nem entender, ok? Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo para a nossa primeira live aí de aquecimento, certo? Só mais alguns comentários. Professora, no caso do Uber, como provar as horas de trabalho? O aplicativo controla, Moraes. Existe esse controle por meio aí do aplicativo, por meio de login e logoff. E aí Ana Carolina diz, professora, entendi seu ponto, mudei de ideia. Vamos debater mais, né, Ana? Vamos ver mais como é mesmo o contexto fático, entender essa relação entre aplicativo e prestador, para a gente chegar a uma conclusão aí mais firme. A minha conclusão eu já tenho, né? E aí a minha ideia aqui é colocar esse ponto de vista para vocês. Mas é uma briga a se comprar, hein, pessoal? Uma boa briga aí para se comprar. Bom, pessoal, esse foi o primeiro conteúdo, a questão da subordinação estrutural da nossa live de hoje, nossa primeira aula de aquecimento para a nossa imersão, contrato de trabalho da prática. Tem muito mais coisa aí para a gente debater, o foco da nossa imersão é mesmo a prática. Então, eu vou estar ministrando algumas aulas de aquecimento para a gente estar introduzindo a temática, para estar dando conteúdo base para que a gente já possa estar adentrando aí na imersão, com debates mais profundos, com questionamentos, né, mais profundos, para a gente poder estar tirando conclusões como essas de hoje. Então, essa foi a primeira aula de aquecimento. Teremos a nossa segunda aula de aquecimento na quarta-feira, no mesmo horário. Nossa terceira também aula de aquecimento já vem aí na sexta-feira. Acompanhem, certo, essas aulas para que a gente possa estar tendo uma imersão aí muito produtiva. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever lá na imersão. O link está na bio, porque por meio da inscrição você já acessa a aula bônus, que é a aula de meios de defesa trabalhista. Já se inscreve no Telegram, porque lá no Telegram você recebe o material e o conteúdo das aulas de aquecimento e todas as informações aí inerentes à nossa imersão, que começa no dia 18 de novembro, vai de 18 a 22. Sim, essa primeira aula de aquecimento, né, a gente vai deixar disponível. Então, compartilha aí com quem possa ter interesse, tanto na imersão como nas nossas aulas de aquecimento, para que a gente possa estar divulgando e fazendo um evento aí, no caso, bem legal, tá? Agradeço a atenção de todos. Se tiverem mais dúvidas, né, ou mais debates, deixem as perguntas lá na caixinha disponível no Instagram, para que a gente possa estar aí tratando, né, dessa temática da melhor maneira possível. E não esquece, o conteúdo da aula, o material da aula, inclusive jurisprudência, já está disponível lá no Telegram. Se inscreve na imersão, recebe a aula bônus, que é de meios de defesa trabalhista. Eu falo como é que pode ser a defesa em eventual processo do trabalho, e se inscreve no Telegram para, no caso, receber material e informações exclusivas inerentes aí às aulas e ao nosso evento. O link está na bio, e por meio do link da bio, acessando a imersão, você já tem acesso também ao canal do Telegram, tá bom?
Pessoal, deixo aqui meu muito boa noite, excelente aula, foi muito proveitosa a nossa noite e já conto com vocês na quarta-feira, no mesmo horário, para a gente estar tratando de mais uma temática base de conteúdo aí para nossa imersão, tá bom? Forte abraço aí, até quarta. Conto com vocês. Tchau, tchau.